eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Amém? Agora você olha para mim. A graça é um agente de transformação, de forma que, se você não aprende a receber o favor de Deus, você deixa de ser transformado. O que traz edificação na sua vida não é condenação. O que edifica você são palavras de graça. A maioria aqui deixa de se desenvolver porque carregam palavras de condenação. E o texto que nós lemos mostra para mim e para você que o que nos edifica é a graça. Vou ler de novo. Agora, Paulo, aqui a Bíblia diz em Atos, né? Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Meu irmão, você tem a necessidade de fechar os seus ouvidos para tudo aquilo que é contrário à graça, porque isso não edifica você. Tudo que traz um peso que não é Jesus que colocou, não promove edificação. Palavras de condenação, palavras de acusação, palavras de culpa, nada disso vai construir você. O que te constrói é receber o favor do Senhor. Então, o que te edifica não é o que te acusa, mas o que te justifica. Meu irmão, você, nos últimos tempos, você está recebendo muitas palavras de acusação, de dentro e de fora da sua casa, às vezes até mesmo dentro da igreja, você recebe palavras de acusação. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que essas palavras que você recebe não estão levando você a lugar algum. Por quê? Porque elas não te edificam. Só o que pode te fazer avançar é o que edifica você, não o que desconstrói você. A única desconstrução boa, meu irmão, é a que vem do Senhor. E Deus sabe te desconstruir para construir você novamente. E você, querido, está carregando algumas palavras de acusação que estão impedindo com que você cresça, com que você se desenvolva. Quando você está envolto em condenações, você está parado na edificação. Quer ver uma coisa? Quando você começa a receber uma carga negativa demais sobre a sua vida, e essa carga começa, sabe, a retrair você, a diminuir você, sabe, a transparecer para você uma imagem que você não tem, você para de se edificar. Todas as vezes que você se sente condenado, você de alguma forma abre mão da sua edificação. Toda pessoa que começa a se sentir acusada, culpada, condenada, repara para você ver, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ela começa a fazer é se distanciar do Senhor. Ela começa a abrir mão de coisas que ela não precisaria abrir mão. Eu estou falando isso porque eu sei como é que funciona. Todas as vezes que eu comecei a me sentir condenado, ao invés de eu ir para o Senhor, eu comecei a me afastar dele, porque palavras de condenação não promovem edificação, palavras de condenação não aproximam você de Deus, palavras de condenação vão diminuindo você, vão colocando um fardo pesado que você vai começando a se cansar, e você vai começando a se ver sem saídas. E não é Deus que está falando condenação com você, Deus está falando palavras de justificação, porque Ele sabe que é isso que edifica a sua vida, é isso que pode dar uma herança para você. Amém, querido? Então isso é o que mais acontece com os crentes, eles carregam uma palavra de condenação. Querido,
a maioria de nós se sente culpado e não justificado. A maioria aqui está se sentindo culpado em alguma coisa e não justificado. E por que você está se sentindo culpado? É porque você não está enxergando a graça. Não para te deixar acomodado, mas a graça para arrancar você desse lugar que você não consegue sair por si mesmo. Meu irmão, tem uma graça para tirar você de qualquer buraco que você se enfiou. Quanto mais fundo parece ser o buraco que você está, maiores são as cargas de condenação. Sim ou não? Você sabe do que eu estou falando. Porque você, em alguma área da sua vida, está sendo duramente castigado com palavras de condenação. Em alguma área da sua vida, você está sendo duramente castigado com palavras de acusação. Mas eu quero te dar uma palavra: tem uma graça muito maior para arrancar você daí. Por isso, querido, nenhuma palavra de acusação vai ajudar você, vai edificar você. Você precisa ser liberto de palavras que contradizem o favor de Deus na sua vida. Quantas palavras você já não recebeu que contradizem o favor de Deus para você? Antes mesmo de você se converter, você recebia palavras dentro da sua casa que contradiziam aquilo que Deus tinha para você. Os seus pais lançaram tantas palavras, os seus familiares lançaram tantas palavras, os seus amigos uma ova, né? As pessoas lá de fora lançaram tantas palavras que contradiziam os pensamentos de Deus ao seu respeito, e você aderiu a essas palavras. Hoje essas palavras acusam você, hoje essas palavras condenam você. Então você tem que aprender, querido, a ser surdo para acusações, para condenações, para palavras de culpa. Você tem que aprender a ser surdo para essas coisas. Amém? Diga assim comigo: Deus não está, não, diga mais forte, todo mundo diga: Deus não está me acusando, me culpando e me condenando. Agora diga mais forte: Deus está me justificando. Isso tem que fazer parte dos seus pensamentos, isso tem que fazer parte dos seus sentimentos, porque hoje você se sente culpado, mas Deus se sente que você foi justificado em Jesus Cristo. Aquilo que não te edifica, meu irmão, te estagna. Pega aí, você está parado por quê? Por que você parou a sua vida? Por que a sua vida parou de ser edificada? Por que você estagnou? Provavelmente porque você está carregando culpa, provavelmente porque você está carregando condenação. Tudo que não te edifica vai parar você. Meu irmão, o que não te fortalece rouba o vigor de você continuar a caminhada. Vou repetir: tudo que não te fortalece rouba de você o vigor de continuar a caminhada. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Alguns aqui, muitos já desistiram. Alguns outros pensam em desistir. E por que você pensa em desistir? É porque as suas forças estão sendo minadas. E quando você não tem força, meu irmão, você também não tem perspectiva. Aí você, ao invés de avançar, de querer continuar a caminhada, você pensa em pará-la, porque você está abrindo mão da sua edificação. Deus está edificando você, é para você chegar cada vez mais longe. Deus está edificando você para você chegar cada vez mais alto. Meu irmão, quanto maior você tiver que ser, maior vai ser o trabalho da sua edificação. Mas eu vou te garantir uma coisa: maior será também a glória que você vai tocar em Deus. Quanto mais alto você chegar, maior vai ser o trabalho da sua edificação, mas maior também vai ser a recompensa que você vai receber de Deus. Então
Então deixa eu te dizer uma coisa, não aceite palavras que estão na contramão de Deus para a sua vida. Meu irmão, podem ser palavras de homens que estão aqui em cima. Não aceite palavras que vão na contramão de Deus para a sua vida. Você já deve ter visto aí alguns homens em cima do púlpito amaldiçoando outros homens. Eu já vi cada cena, irmão, de homens com microfone na mão, homens conhecidos, homens com milhões de membros na sua igreja, virar para o outro e dizer assim: eu amaldiçoo você. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que está proferindo maldições sobre os homens? Se a Bíblia diz que Ele carregou sobre si as nossas maldições, Deus não está amaldiçoando os homens, Deus está abençoando os homens. Então, meu querido, não aceite palavras que contradizem a mente e o coração de Deus ao seu respeito. Amém, irmão? Cristo se tornou a justiça de Deus para você, para te justificar, para que você continue crescendo, para que você continue se desenvolvendo. Eu vou te mostrar uma coisa, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Olha isso aqui. O que ajudará você é o que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Olha isso aqui. Portanto, você, filho meu, ouça, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha para mim, onde você deve se fortificar? É nas palavras contrárias que as pessoas dizem ao seu respeito? É nas palavras de acusação que as pessoas falam de você? Você tem que se fortificar na graça, é isso que fortalece você. Portanto, você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meu irmão, não há força na culpa, não há força na acusação, não há força na condenação, há força na graça que há em Jesus Cristo. É só nessa graça que você encontrará força. Então, querido, você precisa sair de uma prisão mental e emocional que puxa você para baixo. Você precisa sair de um lugar onde você carrega palavras mentirosas que puxam você para baixo, palavras que mentem, sabe, emoções que mentem. Porque, meu irmão, quando você se sente culpado, quando você pensa que é culpado, você se sente culpado. E a carga emocional que é liberada sobre você é uma carga muito pesada. E você tem que abrir mão de alguma forma dessa carga emocional, desses pensamentos mentirosos que estão sobre você. Como é que você faz? Se fortalecendo na graça. Agora, eu quero te dar 2 agentes que vão arrancar da sua vida: culpa, acusação e condenação. 2 agentes que vão ajudar você a se apoiar na graça, a se fortificar na graça. O primeiro deles, o Espírito. O segundo deles, a palavra. Esses são os 2 agentes que vão transmitir graça para você, que vão transmitir verdades para o seu interior, que vão arrancar dos seus pensamentos, que vão arrancar dos seus sentimentos tudo aquilo que não condiz com a verdade de Deus ao seu respeito. O Espírito e a palavra. Uma boa parte dos cristãos, querido, eles se sentem condenados. Uma boa parte dos cristãos, eles se sentem, ouça, sentenciados por Deus. Você se sente sentenciado por Deus? Vamos dizer aqui, vou só usar, força de expressão, tá? Não se importa com a palavra chula que eu vou usar, não. Mas vamos dizer que a sua vida está uma caca. Vamos dizer que a sua vida está aquela porcaria. Eu te pergunto, como você está se sentindo? Mediante aquilo que você está vendo na sua vida. Você está se sentindo justificado ou você está se sentindo sentenciado?
A maior parte dos cristãos se sentem sentenciados. Meu irmão, se Deus tivesse que sentenciar você pelos seus erros, todos nós já estaríamos no inferno. Você tem que aprender a se libertar desses sentimentos que sentenciam você, desses pensamentos que colocam você diante de um juiz, diante de um tribunal e matam você, aprisionam você. Não, meu irmão, se você tiver que se olhar diante de um juiz, olhe para você, olhe para esse juiz que está sentado numa cadeira, mas não o veja ali para sentenciar você, mas para justificar você. Porque se você não vê esse juiz como seu justificador, você vai ver esse juiz como alguém que veio para trazer sentença sobre a sua vida. Você vai encarar Deus como se Ele estivesse a ponto de sentenciar você. Cristo foi julgado no nosso lugar para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então Deus não tem prazer em te sentenciar e nem que você se sinta sentenciado. E a maior parte dos cristãos não avançam e não se edificam porque tem esse sentimento dentro deles. Eles não têm força para ir para Deus. A Bíblia diz, provavelmente foi Paulo que falou em Hebreus, para você chegar confiadamente, com ousadia ao trono de onde? Da graça. Para quê? Para que você encontre favor em tempo oportuno, em momento de necessidade. Mas você faz o quê? Você se sente sentenciado. E você não tem coragem, você não tem ousadia para se aproximar ao trono da graça. Aí você não consegue receber favor para crescer, favor para vencer os seus problemas e principalmente favor para vencer a si mesmo. Porque você carrega uma carga de culpa, você carrega uma carga de acusação, de condenação. Não, meu irmão, se desprende disso, se liberta disso. Deus está olhando para você e está vendo seus erros? Vamos dizer que sim. Só que quando Ele olha para os seus erros, Ele vê alguém maior do que eles em você. Aí quando Ele vai te justificar, Ele não te justifica baseado nos seus erros, Ele te justifica baseado nessa pessoa que Ele vê em você. Quando Deus te olha, Ele vê Jesus, e Jesus é a justiça de Deus por nós. Então você não é justificado porque você falha mais ou falha menos. Se eu acho que a minha justiça é porque eu falho menos do que você, eu caí da graça. Porque não são as minhas obras que me justificam, é a graça de Deus que me justifica. O Senhor disse lá em Isaías que as nossas melhores obras são como trapos de imundície, são como os vestes de imundície. Então não é porque eu erro menos do que você que eu tenho que me sentir menos ou mais justificado do que você. Não, tanto eu quanto você somos justificados diante do Senhor. Então você tem que pegar essas palavras e cravá-las na sua mente, cravá-las nas suas emoções, deixar isso se tornar algo tão real para você, que quando alguém vier te acusar, que quando alguém vier culpar você, condenar você, isso não te pare. Isso não, de alguma forma, não influencia na edificação de Deus na sua vida. Por isso, querido, o Espírito precisa estar no lugar certo. Agora ouça, o Espírito precisa estar no lugar certo. Aonde que o Espírito Santo entra nessa história? Como que o Espírito Santo vai me ajudar a receber graça, para que eu não seja parado pelos pensamentos e emoções errados? Como é que eu vou receber graça para me edificar? Aqui entra o Espírito, e Ele sabe entrar exatamente no lugar certo, quando Ele entra com a intercessão dEle a seu respeito. Meu irmão, o Espírito Santo, Ele se coloca entre você e o seu problema, e Ele, de maneira perfeita, intervém a seu favor. Você está se sentindo culpado? Você está se sentindo acusado?
condenado, deixa o Espírito Santo interceder por você. Ele vai se colocar no lugar exato entre você e o seu problema, e ele vai intervir de maneira perfeita a seu favor. Agora, meu irmão, se você ficar com o pensamento e o sentimento errado, e não deixar o Espírito Santo interceder, aí, meu irmão, você vai cada vez mais definhando. Porque o que edifica você é graça. O que edifica você é favor de Deus. Amém? Isso, querido, seja nas suas fraquezas emocionais, nas suas fraquezas mentais, seja no seu corpo, seja nas suas necessidades espirituais, não importa. Deixa eu te dar uma palavra. Onde existe fraqueza, o Espírito Santo quer entrar nelas. Não importa qual seja a área da sua vida, aonde existam fraquezas, ali o Espírito Santo quer agir nelas. Você pode pegar qualquer área, sentimental, na sua área física, na sua área financeira, o Espírito Santo quer entrar nela, como um intercessor para mudar a realidade. A palavra entra, querido, porque o primeiro agente é o Espírito. Ele vai te ensinar a receber graça da parte de Deus, quando você deixa Ele interceder por você. Meu irmão, as palavras que você fala em outras línguas são palavras de graça. Você sabia que a oração do Novo Testamento, a oração da graça, é a oração em outras línguas? Se você não está sabendo receber graça de Deus, ore em outras línguas. Por quê? Porque ali não é você quem pede, é a intercessão do Espírito através de você. Isso é graça, irmão, isso é favor. Sabe, é mesmo quando você não merece, é mesmo quando você está aquele bagaço, é mesmo quando você já pisou na bola 200 vezes, é mesmo quando você já caiu no mesmo pecado várias vezes, mesmo diante de tudo isso, o Espírito ainda continua intercedendo por você. Isso é graça. Ele não desiste de interceder por você. Quando você ora em outras línguas, você está orando a oração da graça de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você desistiu de si mesmo, dá só lugar para uma coisa, só para o Espírito Santo. Dá lugar para Ele. Se você está tentando desistir de alguma coisa, não desista do Espírito Santo, não. Deixa Ele, com aquilo que Ele colocou na sua vida, que é a oração em outras línguas, deixa Ele interceder através disso, e Ele vai vir com graça para que você vença. Amém? O segundo agente é a palavra. A palavra entra para alimentar o seu espírito e reprogramar a sua mente. Aqui está o problema de nos sentirmos culpados, acusados e condenados. Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como isso acontece? Com a palavra. A palavra reprograma a sua mente. A palavra reestrutura a maneira como você pensa. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem. Aqui Jesus está falando do seguinte, de um tipo de alimento que você come para o seu corpo físico, mas logo depois ele diz: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui ele está falando de um outro tipo de alimento, que alimenta seu espírito, que fortalece você por dentro, que reprograma a sua mente. Não adianta, querido, você tentar por um tempo se firmar nessa verdade, se a sua mente não tiver sido reprogramada. Várias vezes você se sentiu culpado e condenado. Ouça, várias vezes você se sentiu assim, aí você veio para cá, você ouviu uma palavra, vê se isso não aconteceu com você. Vê, eu tenho certeza que isso aconteceu com você. Você se sentia culpado e condenado, aí você falou assim: vou para a igreja hoje, vou ouvir uma palavra. E você chegou aqui, você ouviu uma palavra, aí você se sentiu bem, se sentiu confortável,
Parece que aquela carga foi tirada de você, você ficou aliviado, aí você foi para casa, você foi até mais leve para casa. 2, 3 dias depois, alguém vem e fala algo para você exatamente naquela mesma área que você estava com problema. Aí você novamente se sente culpado, acusado e condenado. O que aconteceu? Porque se a palavra tem que reprogramar a sua mente, mudar os seus sentimentos, mudar as suas emoções, por quê? Que novamente você caiu em condenação na mesma coisa? Eu digo para você o porquê. Porque não houve renovação da mente. Você só ouviu uma palavra que tocou apenas as suas emoções momentaneamente. Então você tem que deixar a palavra reprogramar isso aqui, querido. Porque é isso aqui, eu já disse para vocês, gente. Emoções e sentimentos, eles são frutos de pensamentos. A maneira como você pensa desencadeia em você as suas emoções e seus sentimentos. Então, se a palavra reprograma a sua mente, ela também reprograma como você sente e como você pensa. É por isso que muitas vezes você entrou aqui culpado e condenado, ouviu uma palavra, saiu melhorzinho, mas 2, 3 dias depois se sentiu culpado e condenado de novo, porque aquela palavra só tocou as suas emoções, não reprogramou a sua mente. Quem entendeu, diga amém. Aí quando Paulo fala isso, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora preste atenção, a palavra renovação, olha o poder dessa palavra, quando Paulo fala sobre renovação. A palavra renovação significa completa mudança para melhor. Essa palavra é forte, irmão. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, completa mudança para melhor. Aí o Senhor vem e diz assim para mim e para você: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Agora preste atenção, isso significa que os pensamentos de Deus para você contém uma completa mudança para melhor. Quando ele fala de renovação, ele está falando de algo que vai gerar em você uma completa mudança para melhor. Não vai deixar você, sabe, vem no culto e você fica bem, sai do culto, logo depois você fica mal. Não! A palavra que ele fala com você, a palavra que renova você, traz uma completa mudança para melhor. Vai deixar você mais firmado em Deus, vai deixar você mais edificado em Deus, vai deixar você mais fortalecido em Deus, vai te deixar se sentindo mais justificado em Deus. Meu irmão, não é Deus que está enchendo a sua mente, as suas emoções de situações contrárias, não é Deus. Deus não está te enchendo de situações contrárias que impedem a sua edificação, irmão, não. É você, é o diabo, são as pessoas, é o mundo, mas não é Deus que está impedindo a sua edificação. Meu irmão, Deus está limpando você por dentro, para que você continue amadurecendo, edificando, crescendo. Se Deus quer arrancar, por que Ele vai colocar coisas que contradizem a graça dEle? Deus sabe que o que te edifica são palavras de graça. Então receba palavras de graça. Algum tempo atrás, deixa eu compartilhar isso com vocês. Algum tempo atrás, eu comecei a ser muito duro nas minhas palavras, e o Senhor me levou a ouvir algumas séries de ministrações, e graças a Deus isso caiu dentro de mim, e eu sempre tento, quando estou falando com vocês, eu sempre tento me policiar para não levar vocês para esse lugar novamente. Mas houve um tempo onde eu era muito negativo para falar com você,
E hoje, quando eu falo com você, eu tento não ser negativo, porque o que vai te edificar, querido, não é subtrair de você, é acrescentar em você. Você não entendeu, eu vou repetir. O que vai te edificar não é subtrair de você, é acrescentar em você. O que significa isso? Eu não posso ficar falando para você coisas que vão te jogar para baixo, irmão. Ainda que você possa se entristecer com alguma palavra que você ouve, lembra que eu preguei esses dias que tem uma tristeza, segundo Deus, que gera uma qualidade de arrependimento na sua vida? Isso tem que acontecer. Mas eu me preocupo para não deixar você com o não de Deus. Eu não estou falando que Deus vai dizer sim para você em todas as coisas, para fazer todos os seus caprichos, mas em relação a Deus, em relação às promessas dele, em relação à convicção que você precisa ter de Deus, você precisa ter o sim. Eu não quero que você tenha a imagem errada de Deus, irmão. Então eu tenho um cuidado, para que você não fique com a impressão errada de que Deus está bravo com você. Por mais dura, querido, comece a encarar as minhas palavras dessa forma. Por mais dura que sejam as minhas palavras, elas não são contrárias a você, elas são favoráveis a você. Elas não representam um Deus irado, como muitos dizem por aí. Deus está irado é com o ímpio, com você não. Com você, Ele está sorrindo. Não estou dizendo que Deus não se entristece com certas atitudes, Ele se entristece. Não estou falando essas coisas para você achar que você vai fazer qualquer coisa, vai viver de qualquer jeito, você vai agradar o coração de Deus. Não vai. Mas você precisa ter consciência de uma coisa: pois todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus em Jesus Cristo. Então, querido, Deus, Ele está preenchendo você com graça, amém? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus é um Deus de encorajamento. Essa é a minha preocupação com você. Quando eu começo a apontar, meu querido, quando eu começo a apontar muitas falhas, muitos erros, muitas coisas, eu fico me perguntando: Senhor, será que eles estão entendendo da maneira como eles precisam entender? Será que eles estão recebendo essa palavra como algo que vem para tirar a carga deles, ou como algo que vem para colocar carga neles? Porque, querido, eu quero arrancar o seu fardo pesado e colocar o fardo de Jesus. E para que isso aconteça, você precisa receber palavras de encorajamento. Deus é um Deus de encorajamento. Deus é um Deus de ânimo, de estímulo. Deus está estimulando pessoas. Vá, meu filho, avance. Vá, meu filho, suba. Vá, meu filho, avance, suba cada vez mais. Você não pode entender os recados que Deus traz a você como uma palavra para desestimular. Por mais dura que sejam as palavras que você ouve, ouça as palavras de Deus como estímulo, como avanço, como motivo para o seu crescimento. Não ouça o que Deus está te dizendo como se Deus estivesse contrário a você. Está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por você, por que Ele seria contra você? Deus te puxa para cima, irmão, e não para baixo. Vou repetir: Deus te puxa para cima e não para baixo. Deus te faz construir e não ficar parado. Deus oferece favor e não pavor. Está ouvindo isso, querido? Ei, olha para mim. Quando você se sente condenado, o medo toma conta do seu coração. Deus oferece favor e não pavor. Condenação traz medo, pavor. Deus não tem isso a oferecer para você. Deus tem favor para te oferecer. A maior parte da igreja, nós vamos ceiar, a maior parte da igreja não avança, porque elas não se apoiam na graça. Se apoie na graça que te é oferecida, meu irmão, e você vai avançar. A maior parte da igreja
está apegada nos seus erros, nas suas falhas. Quem falhou aqui hoje? Não tem uma viva alma aqui que não tenha falhado hoje. Não tem uma viva alma aqui que não tenha cometido algum tipo de deslize. Mas e aí, você vai se apegar nisso? Quando você se apega nas suas falhas, quando você se apega nas suas fraquezas, você não recebe força no meio delas. Oh, olha para mim, você precisa receber força no meio das suas fraquezas. Não se apegue às suas fraquezas, receba força no meio delas. O que o Senhor disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Nas suas fraquezas. Meu irmão, as nossas fraquezas só nos revelam uma coisa. Pergunta para mim o que, pastor? A nossa incapacidade de sairmos sozinhos dos nossos problemas. As suas fraquezas só revelam a sua incapacidade de sair dos seus problemas sozinhos. É por isso que você precisa da ajuda do Espírito Santo, irmão. É por isso que você precisa de palavra. É por isso que você precisa de graça. Graça se aperfeiçoa nas suas fraquezas, e não importa o tamanho delas. Quanto maior elas forem, maior também será a graça liberada para você vencê-las. Amém? Há poder para você edificar a sua vida. Há palavras de consolação para você ser edificado. Vou repetir, há palavras de consolação para você ser edificado. Meu irmão, Deus está interessado em te consolar e não te acusar. Diga assim comigo, para mim, diga mais forte, para mim, Deus é juiz, justificador. Diga, para o mundo, Deus é juiz, condenador. Deus está interessado em justificar você e não acusar você. A maior parte da igreja não entende isso. A maior parte da igreja vê um Deus que a qualquer momento vai fulminá-los por causa do seu erro. Meu irmão, se Deus tivesse que te matar por causa do seu erro, você já tinha morrido há muito tempo atrás. Esse não é o coração de Deus. Amém? Se o teu filho quebrar o braço, se o teu filho cai e quebra um braço, o que você faz com ele? Você vai lá falar para ele, tá vendo? Você vai acusar seu filho? Seu filho estiver diante de você com o braço quebrado, você vai virar para ele e vai falar, tá vendo? Seu desobediente, você não me obedece. Você vai acusar seu filho ou você vai consolá-lo? Por que você acha que Deus vai acusar você quando você cai? Por que você acha que Deus vai te culpar quando você quebra seu braço? Deus quer consolar você. Ele não vai concordar com o seu erro. Meu irmão, não existe lugar em Deus para concordar com erros. Deus não concorda com erros. Mas se Ele te julgar segundo os seus erros, Cristo não é maior do que os seus pecados que foram pagos na cruz. Você não tem noção do que eu disse aqui agora, porque isso é poderosíssimo. Para os do mundo que não receberam o sacrifício de Cristo, eles serão julgados, não por causa dos erros. Quem sabia disso? Você sabia que as pessoas vão para o inferno não é por causa do pecado delas? Quem sabia? Ah, agora eu vou assustar você. Vou assustar você. Você sabia que ninguém vai para o inferno por causa do pecado? Sabia disso? A Bíblia diz que as pessoas vão para o inferno porque não creram em Cristo Jesus. Aí Jesus vem e fala assim, por causa do pecado, porque não creram em mim. Meu querido, Jesus é maior do que o seu pecado.
Eu não estou falando isso, repito novamente, eu não estou falando isso para você se sentir confortável com o seu pecado, eu não estou falando isso para você se sentir confortável com as suas falhas, com os seus erros. Eu estou dizendo que Jesus é maior do que eles, e se você o recebeu, se você é um com ele, se você tem a natureza dele, Jesus é maior do que tudo isso, e ele justifica você. Receba a graça, para que você pare de errar, para que você pare de falhar, amém? Mas a maioria da igreja, ela não sabe lidar com o erro das pessoas, porque elas olham, o irmão caiu de novo, isso aí não tem jeito não, isso aí o destino final dele é o inferno. Não conhecem a Deus essas pessoas não conhecem a Deus. Meu irmão, eu ouso a dizer aqui, todos aqui, eu ouso a dizer, todos aqui, que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, se Jesus voltar agora, você sobe. Amém. Ah, pastor, mas eu sinto que não, mas eu penso que não, está vendo? Você está colocando o seu sentimento e o seu pensamento acima do sacrifício perfeito de Jesus. Você está colocando as suas falhas maiores do que o sacrifício que Cristo fez. Meu irmão, o único dano que você vai sofrer depois de ter recebido, ouça e guarde o que eu vou te dizer. Não vou dizer isso, repito, para você viver relaxadamente. Eu estou sendo enfático com o que eu estou dizendo, porque eu quero que você entenda, para que você tenha o cuidado e discirna o que eu estou falando, para que você não viva de maneira errada. Quando eu digo que se Jesus voltasse agora você iria para o céu, eu não estou falando isso para você continuar vivendo de maneira errada, mas o único dano que você vai sofrer depois de ter recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador é na sua recompensa de galardão, não é na sua salvação. Isso precisa confortar você, irmão. Te garanto, a maior parte das pessoas que ouvirem eu pregar isso, eles vão me chamar de herético, vão dizer que eu estou pregando uma heresia. Não, se você recebeu a Cristo e nasceu de novo, você é salvo, meu filho. E se você tiver que sofrer algum dano, a Bíblia diz que você vai sofrer um dano porque você construiu as suas obras com madeira, feno e palha. Você não construiu em Cristo. Isso fala de recompensa. Você vai chegar no céu, vai, mas na hora de receber a sua recompensa você vai sofrer dano, porque você não viveu como deveria. Você foi salvo, nasceu de novo, se tornou um com Cristo, mas como não viveu como Ele esperava, na hora de você receber a sua recompensa, você não recebe. Esse é o dano que você vai receber. Mas salvação, tenha fé nela, que é para você. Tenha certeza que Jesus vai voltar para você. Eu vou repetir, tenha certeza que Jesus vai voltar para você. Você acha, meu irmão, você acha que quando Ele voltar, Ele vai encontrar você sem falha? E por que você acha que as falhas de agora vão impedir você de ir para o céu? Meu irmão, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar todos os que vão para o céu com algum tipo de falha. Vou repetir. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar todos aqueles que Ele vai levar para o céu com algum tipo de falha. É difícil aceitar isso, né, irmão? Porque a sua religiosidade diz que as suas obras é que levam você para o céu. A sua religiosidade diz que se você não for certinho e bonzinho, você não vai para o céu. Meu irmão, você está subestimando a graça de Deus. A Bíblia diz que aonde abundou a graça, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é para você dizer, então eu vou pecar mais para que mais graça eu tenha. Não, foi o que Paulo disse. Mas para que você entenda que se o seu pecado foi grande, tem uma graça maior para você. Amém?
Não tenha medo do seu pai, irmão. Não tenha medo do seu pai, irmão. Nós vamos ceiar, eu prometo. Olha, escute isso. Tem filhos que têm medo dos seus pais. Quando eles erram, sabe o que eles fazem? Eles escondem o erro deles dos pais. Sabe por quê? Porque eles sabem que se eles contarem para os pais, o lombo deles vai arder. É assim ou não é? Quantas vezes você não errou, você não escondeu algo do seu pai e de sua mãe? Porque você tinha medo. Medo deles te descer o couro. Não era assim? Esse não é Deus. Deus quer consolar você. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus corrige a todo filho que ama e açoita todo aquele que ele recebe como filho. É verdade. Só que logo depois da surra vem a consolação. Você não pode, depois de um tratamento de Deus, ficar se sentindo culpado, nem condenado. Você tem que se sentir amado, justificado, abraçado. Amém? Amém, querido? Então deixa eu só mostrar isso para você e nós vamos ceiar. Deixa eu mostrar como que Deus age. Deus sempre quis derramar graça sobre o seu povo. Abra sua Bíblia bem rapidinho em Números, capítulo 6, eu vou terminar com isso. Número 6. Olha a maneira que Deus sempre quis tratar seu povo, desde o Velho Testamento, desde lá de trás. Número 6, verso 22 ao 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. De que forma vocês abençoarão os israelitas? Olha só: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Agora olha para mim. Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, fala para Arão e os seus filhos que serão essas as palavras que vocês devem proferir sobre o povo. Lembra que eu disse aqui que eu tenho um cuidado para aquilo que eu estou falando com você? Porque é isso aqui que eu quero transmitir para você. Eu quero ter cuidado com as palavras que eu transmito da parte do Senhor para você, porque eu não quero transmitir palavras erradas. E quais eram as palavras que Deus falou para Moisés transmitir para Arão, para que Arão e seus filhos transmitissem para o povo? Porque Deus estava preocupado com que o povo tivesse a mentalidade certa a respeito dele. Aí olha quais eram as palavras. Arão e os filhos deles deveriam proferir essas palavras sobre o povo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Meu irmão, sempre foi assim desde o Velho Testamento que Deus quis tratar o seu povo. Esse é o sentimento de Deus para você, querido. Esses são os pensamentos de Deus para você. Então eu te digo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Essa palavra eu deixo na sua vida. Essa é a verdade de Deus para você. Amém? Aí agora olha o verso 27. Assim eles invocarão meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Meu irmão, você encontra conforto, você encontra favor nas palavras do Senhor. Olha, trazer peso sobre você com uma palavra daqui de cima não vai edificar a sua vida. Trazer mais palavras que te fazem sentir culpado não vai edificar a sua vida. Você precisa de forças para continuar. Então você precisa enxergar um Deus, querido, que é mais por você do que contra você. Diga assim: Deus é por mim e não contra mim. Amém? Você recebe essa palavra? Ninguém consegue crescer tendo a visão errada de Deus, viu, irmão? Ninguém. Você não vai crescer tendo a visão errada de Deus. Dependa da graça dele e você vai se tornar cada vez maior. Fica de pé no seu lugar e só ouça isso que eu vou dizer para você. Alguns anos atrás, deve ter uns 4 anos,
uns 3, 4 anos mais ou menos. O Senhor me levou até o céu. Nossa, pastor, você já foi no céu? Um monte de vezes, irmão. Alguns anos atrás o Senhor me levou ao céu. E quando eu entrei lá, eu passei por uma porta chamada graça. E eu estava num corredor, eu estou contando isso porque nem todo mundo ouviu isso. Antes de eu entrar lá, deixa eu contar todo o cenário para vocês. Antes de eu entrar por essa porta, eu estava num lugar, era amplo, gigante. E eu sabia que tanto na minha esquerda quanto na minha direita e atrás de mim tinham pessoas. Só que eu não olhava para nenhum dos lados para ver essas pessoas, mas eu sabia que elas estavam ali. E diante de nós, de todos nós, apareceu uma porta, e nessa porta estava escrito graça, e só podia passar por essa porta quem enxergava o que estava escrito nela. E eu conseguia enxergar o que estava escrito naquela porta. No momento em que eu enxergava a palavra graça escrita naquela porta, era como se eu tivesse sido puxado para dentro do céu. De repente eu me vi num corredor gigante, não tinha fim o corredor, e o corredor era tudo branco, resplandecente, e haviam várias portas nesse corredor, várias outras portas. Meu irmão, você pode gravar o que eu estou falando. Você vai chegar no céu, você vai passar por essa porta graça, você vai encontrar várias outras portas no céu. Você vai chegar em vários lugares lá onde você vai encontrar portas, e cada porta tem um nome. Isso não é heresia não, tá, irmão? Você vai encontrar isso lá no céu. O Senhor me mostrou exatamente como era lá. E quando eu vi aquele tanto de portas assim, sabe, uma do lado da outra, e aquele corredor enorme, eu comecei a me sentir indigno de estar naquele lugar. E um sentimento negativo começou a pesar sobre mim. E eu comecei a olhar para mim e falar, mas como que eu estou aqui diante de tantos erros que eu carrego? Como que eu vim parar aqui se eu sou tão falho e pecador? Naquele instante uma voz veio e disse para mim, não é por você, é por minha graça ao seu favor. Você não está aqui por si mesmo, mas a minha graça te trouxe até aqui. Dá para você entender, irmão, que a sua vida só vai alavancar quando você aprender a receber graça? Favor? Então eu entrego você às palavras de graça do Senhor, nas quais podem edificar você e fazer você receber herança da parte do Senhor. Você tem uma herança para receber, fruto da graça de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Pode sair do seu lugar.